Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40, e eu quero meditar em alguns versos com você. 40, o verso 12 em diante. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como fino pó que se levanta. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem compararei a Deus? Me assemelharei a ele? Ou que coisa semelhante confrontarei com ele? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende o céu como cortina e os desenrola como tenda para nele habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. A quem, pois, me compararei e seja igual? Diz o santo. Levantai os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força, grande em poder, nenhuma só vem a faltar. Que descrição incrível o profeta Isaías faz do poderoso Deus que nós temos. Que descrição! Quando o profeta ele menciona que as nações são consideradas por ele como nada, como um vácuo, ele não está diminuindo o valor das nações. É uma forma poética de descrever, comparar o grande Deus e o que as nações são. Simplesmente é uma forma de comparação poética. A quem me compararei? E por isto, olhando esse texto impressionante do profeta Isaías falando do grande Criador, o Apocalipse chama a mim e a você. Tu és digno, Senhor nosso Deus. Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas estas coisas e por tua vontade elas vieram a existir. Por tua vontade elas foram criadas. Deus é digno. Deus é digno. Ele é digno porque ele criou.
Você já imaginou? Muitas vezes nós não damos valor ou tanto valor às aparentes coisas simples criadas por Deus. Às vezes esquecemos de dar valor ao ar que respiramos, à água que bebemos, o alimento que comemos. Às vezes não damos valor ao chão que pisamos, ao sono que faz nos descansar, às palavras que faz nos expressar a gratidão, o louvor, o carinho, o amor. Às vezes não damos valor às coisas aparentemente simples, mas foi Deus que criou-as todas. Criou porque Ele sabia que isso era para o bem desta humanidade. Quantas vezes somos indiferentes à nossa própria existência? Não damos valor, o valor devido à nossa própria existência. Amados, o que seria mais importante nesse momento, o que seria mais importante do que adorar o Criador? Você já pensou nisso? O que seria mais importante do que adorar esse Deus poderoso que criou todas as coisas? Há uma ciência, há uma teoria, a teoria da evolução, não é? Você já viu falar sobre isto? Sabe, enquanto os cristãos, a palavra de Deus diz que Deus é o Criador. A teoria da evolução diz que de um processo de bilhões de anos, milhões de anos, um processo de morte, um processo de transformações, um processo, enfim, vamos dizer, de dor, veio à existência todas as coisas, mas nós vemos pela palavra de Deus e cremos que toda esta criação era praticamente, ou é impossível, praticamente não, impossível, de existir dentro ou conforme a teoria da evolução prescreve. Sabe, nós nunca vamos entender completamente a criação de Deus. Não vamos entender coisas simples sobre a criação de Deus. Não vamos entender. Mas existe um grande confronto entre as verdades da palavra de Deus o Criador, e as teorias evolucionistas dos bilhões de anos de evolução. Sim, é um confronto entre a teoria evolucionista e o livro de Gênesis, que mostra com muita clareza o Deus poderoso criando todas as coisas. Até mesmo Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, reconhece a impossibilidade de certas coisas ser criada de um modo de evolução. Sim, é um confronto, é uma guerra entre a teoria da verdade e a teoria do erro, da mentira. E essa teoria da mentira evolucionista, ela veio para tirar Deus do foco, Deus no centro da criação, e colocar uma teoria evolucionista. Deus não é o Criador, mas os cristãos creem claramente que Deus é o Criador. Nós precisamos de entender
que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é um verso básico, fundamental, primário das Escrituras Sagradas. No princípio criou Deus. Você crê nisso? Deus, o Criador. O verbo para esse criar, lá do hebraico é bara. É um verbo que ele identifica Deus como sujeito criador. Só para termos uma ideia de quão limitado somos nós. E quão ilimitado é o poder de Deus, o poder criador de Deus. Pense no Sol. O Sol produz mais energia em um segundo do que toda a humanidade produziu por meio do petróleo, do gás, do carvão, do fogo, em todos os tempos. Dá para imaginar? O Sol, em um segundo, produz mais energia do que toda a energia que a humanidade produziu em suas diversas formas em todos os tempos. O Sol, ele tem um diâmetro de aproximadamente 1.392.000 quilômetros de diâmetro, aproximadamente. O que poderia conter 1 milhão de planetas do tamanho da Terra. Que incrível! Mas o Sol é apenas uma das cerca de 100 bilhões de estrelas que existe em nossa galáxia. Uma das 100 bilhões de estrelas que existem em nossa galáxia. Esse Sol. A nossa galáxia, chamada de Via Láctea, contém aí cerca de 100 bilhões de estrelas. A nossa galáxia, apenas a Via Láctea. Uma estrela, não sei se você já ouviu falar sobre ela, pesquise aí, uma estrela chamada Pistola. Ela emite 100 milhões de vezes a energia gerada pelo nosso Sol. Vou repetir. Essa estrela, chamada Pistola, emite 100 milhões, ou melhor, 10 milhões, não é 100, desculpe, 10 milhões de vezes a energia gerada pelo nosso Sol. 1 milhão de estrelas do tamanho do nosso Sol poderia facilmente caber dentro da esfera da estrela Pistola. E agora eu pergunto a você, meu amado ouvinte, como a nossa compreensão finita, a nossa mente finita, pode compreender a criação desse Deus? Não é ele digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração? Porque ele criou. Estamos dando exemplo de apenas 2 estrelas. Amados, a criação revela um Deus de força incrível. A criação revela o poder ilimitado desse Deus. O seu poder criativo, amados, não trouxe apenas a existência dos céus, da terra. Não, de todo esse vasto universo, esse infinito universo, incompreensível universo, ele não trouxe apenas a existência destas coisas criadas por ele, mas ele trouxe à existência eu e você. E ele atua em meu favor, em teu favor. Ele é um Deus grandiosíssimo. Isaías diz que ele está assentado sobre as redondezas da terra. E esse Deus atua em favor
do seu povo. Atuou e continua atuando e atuará para sempre. Ele é um Deus que começou este mundo, criou este planeta Terra, mas que está presente nele e que nunca abandonará o seu povo que ele colocou aqui, que ele criou para ser seus representantes aqui, para ser os seus adoradores aqui. Por isso o Apocalipse me chama você, faz um convite: adorem somente a Deus. Ele é o Criador. Ele é o poderoso Criador. João, no Apocalipse, quando você olha no capítulo 1, João ele estava preso ali na ilha de Patmos. Ele estava enfrentando ali as perseguições cruel. Ele ali preso. Jesus aparece a João e diz: João, não temas, não temas. Eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E mais, verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. E quando nós olhamos o restante do texto, João, ao ter a visão do Todo-Poderoso, do Deus Criador, do Jesus ressuscitado, ele cai como morto. E Jesus coloca a sua mão sobre ele e diz: não temas. Jesus, meu amado, é o meu companheiro na tribulação. O Criador do universo é o meu e o seu companheiro na tribulação. Jesus, o Criador de todas as coisas, que está sentado no seu trono, o trono que subsiste eternamente, mas também ele diz para João: não temas, estou contigo. Ele diz para mim e para você: eu sou o teu Deus. Não temas, ó povinho de Israel. Ora, meu amado, Deus não é um Deus apenas que está sentado no seu trono, comandando toda a sua imensa criação, mas ele quer morar no seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa, entrarei em seu coração, na sua vida, farei morada. Esse é o Deus Criador. É o Deus que criou o sol. É o Deus que criou a estrela Pistola. É o Deus que criou a nossa Via Láctea, com 100 bilhões de estrelas, cálculo humano. É o Deus que criou as milhões de galáxias. Estou falando só da Via Láctea, mas são milhões de galáxias. É um Deus, meus queridos, que também quer morar, viver no seu coração. Por isso o Apocalipse diz: temam a Deus, deem glória somente a Ele, porque Ele é digno de ser adorado, porque Ele nos criou. Estamos hoje estudando o verso: Ele é digno porque nos criaste, Criador.
Ele é digno por tantas e tantas situações, por tantas coisas. Ele é digno, mas estamos falando aqui hoje que ele é digno porque ele nos criou. Olhe para você, olhe para o seu filho, aquela criança que você ama muito. Olhe para aquele ser humano que você é apaixonado por ele. Ele é digno porque ele criou essa pessoa que você ama muito. Ele é digno porque ele é o nosso Criador. Por que não adorarmos a ele? Nós fomos criados para ser adoradores. A verdadeira adoração, meus amados, é uma adoração voltada somente ao Criador. A verdadeira adoração não se volta para o homem. Esse Criador, ele é o seu companheiro na tribulação. Está doendo? Você está sofrendo? Os reveses da vida são muito duros? Você está sofrendo os golpes da vida de uma forma ou de outra? Você está no mundo do pecado, chafurdado pelo pecado, afundado até o pescoço na lama do pecado? Ele é o Deus que quer ser o seu companheiro. Ele é o Deus Criador que quer morar no seu coração, que quer restaurar você, que chama a mim e a você diariamente: filho meu, dá-me o teu coração. Ele não é apenas um Deus que criou, ele é muito mais. Ele é um Deus que se importa com você individualmente. Ele se importa com as suas lutas, com as suas dores. Ele vê cada lágrima que você derrama. Ele criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, coisas que estão muito distante de nós. Ele criou a terra, que estamos com os pés sobre ela. Criou o ar, que nós respiramos a cada momento. Criou a luz, que nós desfrutamos dela diariamente. Criou tantas coisas, mas criou você, a mim, porque Ele quer estar bem pertinho de mim, bem pertinho de você. Ele cuida do sol, Ele cuida da lua, Ele cuida das estrelas, Ele as tem todas bem contadas, diz o profeta Isaías. Ele as tem e sabe o nome de cada uma dessas estrelas, dos sóis, das galáxias. Ele sabe o nome de cada um. Mas Ele sabe o nome de cada filho seu. Ele sabe o seu nome. Por isso ele é digno de ser adorado. Somente Ele é digno. Ele sabe o seu nome. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe. Ele é um Deus tão próximo que um dia Ele libertou Israel da escravidão do Egito. Esteve tão próximo deles 40 anos no deserto. É um exemplo que eu estou dando. Ele é tão próximo que Ele, além de libertar com mão forte e poderosa, Ele fez chover maná durante todo o tempo que o povo de Israel caminhou por aquele deserto. Ele fez chover o maná. Ele derrubou os muros de Jericó. Ele guiou aquele povo pelas andanças do deserto. À noite, uma nuvem de fogo para iluminar o caminho. De dia, uma nuvem para cobrir o sol, para amenizar o calor escaldante do deserto. Ele derrotou os inimigos do povo de Deus. Ele usou o seu poder incrível para criar o universo.
mas ele usa esse poder incrível para derrotar as forças do mal que querem atuar na minha e na sua vida. Ah, meus amados, Deus é digno, diz o Apocalipse. E Ele quer estar tão próximo de você, meu amado, que um dia Ele disse, eu habito no alto e santo lugar. E Ele diz mais, eu estou com um contrito e abatido de espírito. Ah, que maravilhoso! Ele habita num alto e santo lugar, mas também ele habita onde? No abatido e contrito de espírito. E ele disse, orando a sua oração intercessória, eu, Pai, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, tu os amaste como também amaste a mim. Eu em ti, tu em mim, eu neles. Viu o propósito de Jesus? Da divindade? Eu neles. Ele quer ser um Deus próximo de você. Você está distante de Deus, meu amado? Você está correndo de Deus? Está achando que Deus vai pedir aquilo que você tem? Está achando que Deus vai pedir o seu dinheiro? Você está correndo de Deus porque está achando que Ele vai pedir o seu carro? Vai pedir a sua casa? Você está correndo de Deus porque você acha que Deus vai pedir aquilo que você não quer largar, abandonar? Não. Entenda uma coisa. Deus quer uma coisa só de você. Só uma coisa. Filho meu, dá-me o teu coração. Só isso Deus quer de você. Ele não quer o seu carro, não. Ele não quer suas posses, não. Ele quer somente o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu nele. Essa é a grande notícia do Evangelho. Esse é o Evangelho eterno. Um Jesus Salvador, um Deus Salvador, uma divindade salvadora, que criou todas as coisas, que criou a mim e a você, que é o nosso companheiro na tribulação, que está próximo de nós. Sabe, meus queridos, um dia este Jesus, ele virá para julgar todas as coisas. Eu quero dizer para você, não tenha medo do juízo, porque há um evangelho. O evangelho nos dá esperança no juízo. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos limpar de todo o pecado. Amados, Ele é o Criador. Ele é aquele que está com você na tribulação. É aquele que está próximo de você. Mas entenda uma coisa, Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que arranca do nosso coração o mal, o pecado. Esse Criador, meus amados, é aquele que deixou o céu. É aquele que deixou o céu. É aquele que nasceu da Virgem Maria. Que exerceu o seu ministério entre os homens. É aquele que de braços abertos, lá na cruz, se entregou, se fez pecado por nós. É Ele. É Ele. Ele deixou o céu, deixou a sua glória, deixou o seu trono,
Ele despiu-se da divindade, cobriu-se ou tomou a forma humana para ser o nosso Salvador, não apenas o nosso Criador. Ele te criou, por isso ele reclama você como seu. Por isso ele me chama, por isso ele não nos abandona. Aonde você já foi? Você já foi longe demais? Você acha que você foi longe demais? Mas você imagine Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, deixar a sua glória, deixar o seu trono, deixar toda a sua honra, deixar tudo aquilo de melhor e vir aqui palmilhar o caminho da humanidade, receber os açoites, receber as calúnias, os escárnios, os pregos, os cravos, a espada, por mim e por você. Você acha que isso não tem importância? A criação foi importante. E como foi e é importante a criação de Deus? Mas a restauração, o resgate, meus amados, nunca será esquecido pelas eternidades. Nunca. Os seres salvos pelo sangue do Cordeiro nunca vão esquecer essa marca do amor, o resgate. Os seres celestiais, os seres santos criados por Deus nos outros mundos criados por Deus, nunca vão esquecer a magnitude do amor de Deus pelo ser humano. E esse amor que foi demonstrado por nós, não foi só por nós, foi por toda a sua vasta criação. Ele é digno, porque é o nosso Criador. Adorai a Deus. Os santos anjos diante do trono adoram a Deus, a Jesus, o Espírito Santo, e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor dos exércitos, digno de ser louvado e ser adorado. Oh, meu amado, não adore o ser humano. Esqueça de você no sentido de exaltação, nesse sentido. Esqueça do ser humano no sentido de exaltação humana. Esqueça de adorar o humano. Volte a sua adoração, com humildade, somente a Jesus. Ele é digno. Louvado e exaltado seja o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é digno. Exalte somente a Ele. Amém e amém. Vamos orar, Pai querido. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque tu és digno. Digno porque nos criaste. Digno porque é o nosso companheiro na tribulação. Digno porque o Senhor está próximo, quer estar ao nosso lado, no nosso coração. Digno porque deste a vida para nos resgatar desse mundo de pecado. Digno é o Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome para sempre, de eternidade em eternidade. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.